Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Frank Santos, sou professor de geografia há 30 anos, trabalho tanto em rede de escolas públicas quanto privadas, já dei aula também na universidade, já dei aula para o pessoal do mestrado, tenho um doutorado em geografia e nesse canal aqui eu abordo alguns temas relativos a essa ciência. E esse vídeo de hoje, ele vai ser dividido aí em dois vídeos. O primeiro, esse que eu estou fazendo agora, vai abordar basicamente as ciências geográficas. O que são as ciências geográficas? São todos aqueles conhecimentos científicos que fazem parte da geografia ao se estudar um fenômeno. Processos, aspectos, características que são das mais diversas tonalidades e dos mais variados contextos e que a geografia, por ser uma ciência abrangente e interdisciplinar, consegue entendê-los, compreendê-los, mapeá-los e analisá-los. A geografia, ela é bem diferente em alguns lugares do mundo. Na parte oriental, a China, principalmente os países de cultura árabe, têm uma geografia muito própria deles, que não foi tão incorporada à geografia que a gente aprende aqui no Brasil. Na verdade, a nossa geografia, ela é uma geografia muito ocidentalizada, que bebeu demais nas primeiras fontes dos pensadores da Alemanha, da França e um pouquinho depois dos Estados Unidos. Essa geografia ocidental é uma geografia que começou entre o século XVIII e XIX, com uma proliferação de novas ciências saindo da filosofia, no caso da geografia, saindo principalmente da cartografia e da astronomia, que eu gosto de dizer que são as duas madrinhas, né, da geografia, e saíram de uma maneira positivista, bem compartimentada, com várias subdivisões. Daí até, desde essa época, a gente ter a chamada geografia física e geografia humana, ou a geografia natural e a geografia social. Como se fosse muito simples dividir os fatos geográficos em fatos só da natureza ou só do homem. A gente sabe que há 2 séculos atrás, um século atrás até, existia sim vários espaços ainda muito menos povoados, com menos influência da humanidade. Mas hoje, no século XXI, não. Hoje não dá para você entender um fato geográfico, um aspecto da geografia, sem abordar as duas. A humanidade, enquanto sociedade modificadora, exploradora, produtora, e a natureza, enquanto provedora, tá? Então, essas divisões, elas não são necessariamente praticáveis dentro do estudo do fenômeno, mas elas são didáticas. E os concursos, o Enem, as escolas, elas gostam de colocar essas subdivisões para facilitar um pouquinho a compreensão interdisciplinar que a geografia tem. A geografia é a ciência que estuda o espaço. Ponto. Não, a geografia não é que estuda população, vegetação ou clima, não. A geografia estuda o espaço da Terra, o espaço onde esses fenômenos ambientais e sociais acontecem, se misturam e conseguem dar uma dinâmica. Então, primeira coisa é essa, o objeto de estudo da geografia é o espaço da Terra. E esse objeto de estudo é muito abrangente, né? Desertos, montanhas, oceanos, mares, rios, lagoas, tudo isso aí faz parte do espaço da Terra. As cidades grandes, pequenas ou médias. Então, para poder melhor sistematizar esse estudo, a ciência geográfica abordou cada um desses aspectos em ciências geográficas subalternas, subsequentes da própria geografia. No lado mais ambiental, mais voltado à ecologia, nós temos, por exemplo, a geomorfologia, que estuda os relevos, distribuição dos planaltos, das planícies, como foi a sua formação, a chamada morfogênese. Já a geologia, às vezes os alunos confundem um com o outro, ela não estuda os relevos especificamente, ela estuda as rochas, as estruturas rochosas que são a base para esse relevo. Rochas magmáticas, metamórficas, sedimentares, crátons, bacias. Isso aí é o estudo da geologia. Até a mineralogia, né, que é uma parte da geologia, que vai estudar os minerais, a ocorrência deles, a exploração, as características, aproveitamento, está dentro da geologia e faz parte também de uma ciência geográfica. E temos a pedologia, para fechar
esse estudo litosférico, né, da crosta terrestre, temos a pedologia, que é a ciência que estuda os solos. Não vão confundir pedologia com ciência que estuda as pedras, hein? Quem estuda as rochas e não são pedras é a geologia. A pedologia estuda os solos. Como os solos se distribuem, como eles são formados, como eles são aproveitados, quais suas potencialidades e limitações, tá? Soma-se a isso, por exemplo, a oceanografia, que é a ciência geográfica que estuda os oceanos, ao movimento das águas oceânicas, a influência que essas águas têm na dinâmica costeira, na dinâmica continental, na dinâmica climática. Temos a climatologia. Por falar em clima, temos a climatologia, que é a ciência geográfica que estuda a distribuição dos climas da Terra. Equatorial, tropical, temperado, polar, subpolar. A climatologia, ela estuda condições mais abrangentes de espaço. São faixas latitudinais que apresentam climas específicos, climas globais, ou até faixas específicas que apresentam climas também mais regionalizados. Mas, em geral, a climatologia ela estuda um padrão climático como um todo. Não confundir com a meteorologia, que é outra ciência geográfica, mas que estuda as mudanças que esses climas têm diariamente, constantemente, os fenômenos meteorológicos. Vai chover hoje, vai ter sol amanhã, vai ter muito vento, pouco vento. Como é que está a nebulosidade? Isso aí são estudos meteorológicos que encaixam-se dentro do estudo climatológico. Por quê? Porque cada clima tem um padrão de tempos, tem um padrão de variação. Por exemplo, no Nordeste brasileiro, nós temos o clima semiárido, que em geral é quente e seco o ano inteiro, com a distribuição irregular de chuvas ao longo dos meses do ano. Então, pode acontecer uma nevasca, uma tempestade de neve no clima semiárido? Pode, mas não é algo comum. A gente pode até dizer que é algo anormal para a condição atual. Então, o clima semiárido ele tem mudanças meteorológicas, mas dentro de um certo padrão, que obedecem àquele clima. Quando essas mudanças passam para outro padrão, já passa a ser outro clima. Então, a climatologia e a meteorologia são parecidas, mas a climatologia ela abrange a meteorologia, tá? E as previsões são meteorológicas e não climáticas. Temos também a biogeografia, que é o estudo geográfico da fauna e da flora se distribuindo pelo planeta. Na taiga, que tipo de animal vive na taiga, que tipo de vegetação tem lá, como é que esse ambiente, esse ecossistema é formado, isso é um estudo biogeográfico. Não confundir com a fitogeografia, porque a fitogeografia, ela se dedica mais às vegetações, cerrados, caatingas, savanas, estepes, florestas úmidas. A fitogeografia ela vai mais para entender as características das vegetações. A biogeografia tenta inserir isso aí, a vida, a fauna, até mesmo as populações autóctones, são aquelas que vivem nesses ambientes. Tá? Mas temos ainda, por exemplo, a geografia dos rios, que é a conhecida hidrografia. A hidrografia é o estudo geográfico das águas continentais, das águas fluviais, que são os rios, das águas lacustres, que são os lagos, e das subterrâneas. A hidrografia. Quando eu junto hidrografia e oceanografia, eu tenho a formação da hidrologia, o estudo das águas do planeta. Então, a geografia compartimenta até essas águas. Mas não é só na parte ambiental, não, que nós temos ciências geográficas. Por exemplo, a demografia. A demografia é o estudo das populações, pelo amor de Deus, não é o estudo dos demônios. Aí é outra coisa, é esoterismo, é teologia. No caso da geografia, a demografia é o estudo da população mundial, da população de um lugar. É um estudo mais voltado ao quantitativo, população absoluta, relativa, distribuição no espaço. Tá? Junta-se essa condição mais estatística à sociologia, que seria uma ciência prima, irmã da geografia social, aí você entende, além da quantidade, da qualidade de vida. Tem muitos pobres, poucos pobres, pessoas vivem bem, vivem mal, que problemas sociais têm. Então, quando você junta a sociologia com a demografia, você tem um estudo social da geografia, a chamada geografia humana. E dentro dessa geografia humana, a gente ainda varia para a parte econômica. Geoeconomia, estuda os modelos de produção do mundo. A geografia agrária, que estuda as atividades voltadas à agricultura, pecuária e extrativismo. A geografia das indústrias, que estuda tanto a distribuição, localização, tipos de indústria, como as infraestruturas que estão ali, energia, transporte, água.
Então percebam que a geografia é uma ciência que extravasa outros conhecimentos. Conhecimentos que são, sim, ajudados pela história, pela biologia, pela física, pela matemática, enquanto estatística, pela própria química, como entender a propriedade de um solo sem saber da química que esse solo tem. Então, além da geografia ter as suas ciências geográficas, ela se irmanda, pega essas outras ciências, que eu digo que são primas irmãs, para poder capacitar o geógrafo ou o estudioso da geografia ou o aluno que está estudando aquele espaço, aquele fenômeno, a entender melhor. Por isso, a geografia é uma ciência interdisciplinar. Por isso, a geografia é uma ciência dinâmica, complexa e principalmente contextual. Não dá para entender nenhum tipo de fenômeno geográfico apenas com uma ou duas dessas ciências. O importante é você entender como todos esses conjuntos de conhecimentos se misturam, se compõem para dar as relações e as modificações que esse espaço terrestre vai ter. Então, a geografia é sim uma ciência grande. Por quê? Porque ela estuda um objeto imenso, que é o espaço do nosso planeta. Por isso, você, professor, que vai começar a dar aula de geografia nas escolas, no primário, que hoje em dia é o Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, ou mesmo na faculdade, não deixe de abordar as ciências geográficas. Apesar dessa grande compartimentação, isso facilita o aluno a entender que essas partes se juntam para formar um todo, que é o nosso planeta azul. Fica a dica.